O Deus que a doutrina espírita e que o Cristo revelou é o Deus que vê o pensamento e que não honra com a forma. Enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Um abraço fraterno, saudoso dos nossos encontros presenciais, mas sabemos que nesse momento devemos nos manter em casa, aguardando momentos melhores. O nosso tema de hoje está no capítulo 11, referente a amar o próximo como a si mesmo. Na semana passada, vocês ouviram o nosso irmão Beto, onde ele falou sobre o maior mandamento, onde ele falou sobre o servo infiel. E nessa semana nós vamos dar continuidade com o nosso item 5, dai a César o que é de César. Então vamos ler aqui o que é que o Evangelho nos traz nesse item 5 e vamos fazer o nosso comentário. Então os fariseus, retirando-se, decidiram surpreendê-lo em suas falas. Enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, sem dar preferência a ninguém, nem considerar um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, tua opinião sobre isso. Cabe-nos ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda que se dá para o imposto. E apresentaram-lhe uma moeda. E Jesus lhes disse: De quem é essa imagem e esta inscrição? De César. Responderam. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e o que é de César, e de Deus o que é de Deus. Dai, pois, a César o que é de César, e o que é de Deus o que é de Deus. Ouvindo falar de tal forma, admiraram sua resposta e, deixando-o, retiraram-se. Esse trecho essa passagem está em Mateus capítulo 22, no versículo 15 e 22, e também em Marcos, no capítulo 12, nos versículos 13 e 17. Vejamos a análise do Evangelho e depois nós teceremos comentários. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo ódio ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, fizeram disso uma questão religiosa. Um numeroso partido tinha sido formado para recusar o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão atual e incômoda. Sem isso, a pergunta feita a Jesus: cabe ou não a nós pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha. Conforme sua resposta, esperavam provocar contra ele ou as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas, conhecendo Jesus a malícia deles, evitou, dificultando, dando-lhes uma lição de justiça e dizendo que se desse a cada um o que lhe era devido. Então, esse texto, ele é bem atual, como todos os ensinamentos de Jesus. Se colocarmos no nosso dia a dia, vamos perceber que eles estão bem atuais no nosso comportamento. E vamos analisar o que Cristo quis dizer, que orientação Cristo quis falar. Primeiro, Cristo trabalhou aí a lei de justiça. E quando ele disse, dai a César o que é de César, e nós vamos lembrar nos nossos dias, quantas vezes nós queremos levar vantagens àqueles que não querem pagar os impostos, as práticas, cada uma a mais escabrosa que nós conhecemos e que não vale a pena enumerá-las, mas que todos nós conhecemos e que até as praticamos em menor ou em maior quantidade, porque ainda estamos longe da perfeição. Então, vivemos no mundo material que Jesus quis mostrar
é que temos obrigações no mundo material. Então, sabemos que o objetivo deles não era que Jesus se tornasse advogado no primeiro momento deles. Era colocar Jesus em uma saia justa, para que Jesus entrasse, se tomasse partido, entrasse em contradição, e eles perceberam que qualquer posição que Jesus tomasse, Jesus seria condenado ou pelos herodianos ou pelos fariseus. Então percebamos a nossa habilidade de maldade, de perseguição, que ainda existente naquela época e que ainda existe hoje. Então Jesus, com a sua capacidade de ler a alma humana, Jesus percebeu qual era a verdadeira intenção deles. Mas Jesus, como mestre, como orientador, mesmo sendo utilizado, sendo colocado em armadilha, ele não perdeu a oportunidade para falar da justiça divina, para orientar aquelas pessoas, tanto que vejam aqui, sim, ouvindo o falar de tal forma, com a sua superioridade, com o seu magnetismo, ele deu uma verdadeira educação de justiça. Então, ouvindo falar de tal forma, admiraram a sua resposta. Ou seja, eles não esperavam, pelo grau de inferioridade, quando a gente faz alguma coisa, a gente avalia pela nossa condição. Bem, eu já sei o que ele vai dizer. Mas eles não levaram em conta o nível superior de Jesus perante as relações humanas e espirituais. Então Jesus simplesmente disse: vocês estão na terra, os impostos estão aí, então paguem os impostos, ou seja, cumpram as suas tarefas enquanto estão na terra. Mas ao mesmo tempo ele disse: eu sei que a intenção de vocês, eu sei qual a intenção de vocês, é vocês encontrarem uma forma de me incriminar, tanto que o chamou de hipócritas. Mas ele também aproveitou para passar essa orientação que nos é importante até os nossos dias. E o Evangelho ainda coloca um ponto fundamental, ainda seguindo: dai a César o que é de César não deve ser entendida de uma maneira restrita e absoluta, como todos os ensinamentos de Jesus. É um princípio geral, resumido sobre uma forma prática usual e deduzido de uma situação particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz para agir com os outros como gostaria que os outros agissem conosco. Condena qualquer prejuízo material e moral causado ao outro, qualquer violação dos interesses alheios, prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que seja respeitado os seus. Entende-se ao cumprimento dos deveres contraídos, estende-se ao cumprimento com a família, com a sociedade, com a autoridade, tanto quanto para um como para os indivíduos. E aí, no Livro dos Espíritos, nós temos, quando Kardec pergunta como se deve definir justiça, e na pergunta 875, e nós temos: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Foi isso que Jesus quis dizer. Essa que é a lei natural. Então, a lei humana pode estar bem longe disso, mas a lei divina, a lei natural, é o que Jesus disse: fazei o próximo que gostaria que vos fizesse. Então é esse o capítulo que nós estamos estudando, que é o maior mandamento. Então, aí Kardec, na pergunta 876, ele ainda pergunta: com exceção do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça segundo a lei natural? Que é a lei natural, aqui não muda, a lei que vai reger o mundo, o planeta Terra, quando nós evoluirmos, né? Então Cristo vos disse, os Espíritos respondem: desejai para os outros o que querereis para vós mesmos.
Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um seja respeitado os seus direitos, na incerteza de como devem proceder em relação ao semelhante. Em dada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo: como gostaria que os outros procedessem com ele em idêntica circunstância? Deus lhes podia ter dado guia mais seguro que a própria consciência? Vejamos a profundidade da resposta dos Espíritos em relação a isso. Então, como gostaria que os outros procedessem com ele em idênticas circunstâncias? E aí a gente pega aqui o Evangelho e diz que esses deveres, essa posição, ela está relacionada com a família, com a sociedade, com a autoridade. Se nós estivéssemos vivendo isso no nosso país, no nosso planeta Terra, na sua plenitude, muitos sofrimentos, muitos egoísmos, muitas situações já haveriam desaparecido. Todos teriam as condições dignas de vida, ou seja, o egoísmo já estava debaixo da cama, o orgulho já tinha pedido uma passagem para outro lugar. Por quê? Porque nós estaríamos aplicando a lei natural, que é a lei de amor, justiça e caridade, que o Evangelho, que o próprio Cristo, que a doutrina espírita veio ratificar. Então, esse dai a César o que é de César, o exercício da lei natural começa na Terra, porque a Terra é exatamente para exercitarmos, para nos educarmos enquanto espíritos. A convivência com os outros, o exercício da fraternidade, da solidariedade, da misericórdia, são parentes ou são afiliados da justiça. E a partir do momento que a gente exercitar isso, que a gente colocar em prática, grande parte das dores, dos males, das aflições serão sanados sem nenhum tiro, sem nenhuma arma, porque o que vai nos salvar das dores é a prática do amor na sua plenitude, como Cristo disse, que fora da caridade não há salvação. Então, se nós colocarmos em prática, exercitarmos, que seja como um grão de areia, na família, amando, compreendendo, escutando, trabalhando os sentimentos que nós vamos, no decorrer desse estudo desse mês, o egoísmo, a caridade, vamos ampliar mais, nós vamos perceber que a sociedade terá parte dos seus males curados. O remédio está em nossas mãos, como dizem os Espíritos, está na nossa própria consciência. Então, dai a César o que é de César. Ele começa na família, garantindo os direitos dos nossos, no trabalho e na sociedade. Então, que nós possamos, nas nossas meditações, no nosso cotidiano, fazer o que Santo Agostinho disse: avaliar os nossos sentimentos, as nossas atitudes e, inclusive, levando em consideração que o que move a nossa vida é inteligência, pensamento e vontade, que colocamos esses três grandes potenciais da alma a favor do amor. Votos de muita paz, um abraço fraterno, que Jesus nos ilumine